Então vamos ver agora eu vou dar um exercício e vou dar um exemplo e vou falar um pouco mais também das variáveis que o Python guarda. O Python é uma linguagem orientada para objetos e tudo o que nós estamos a usar no Python são objetos. E objetos são variáveis que, além de guardarem valores, guardam também código. Portanto, podemos pensar neles como mini-programas que podem operar sobre os seus próprios valores. Por exemplo, se nós criarmos uma string, esta das sopas, a string, além de ter aquele valor lá guardado, aquele conjunto de texto, tem também métodos como, por exemplo, este do split, que permite devolver uma lista de strings obtidas partindo a string cujo método nós estamos a executar pelo separador que estamos a indicar. Portanto, temos estas palavras separadas por vírgula, o split pela vírgula devolve-nos uma lista de strings com tudo o que estava entre a vírgula e apagando a vírgula, apagando o separador. Portanto, aqui no split podemos usar qualquer conjunto de caracteres. Ao longo da string, sempre que esses caracteres existirem, são apagados e é partida a string nesses pontos. Temos também métodos como, por exemplo, converter para maiúsculas, perguntar se começa com uma certa substring e assim por diante. Portanto, cada objeto do Python tem um conjunto de métodos que vocês podem usar para manipular o objeto, no fundo para processar os dados, a informação que está lá guardada nessa variável. Agora, vou dar aqui um exemplo de um programa um pouco mais complexo e esta será uma das coisas que nós vamos fazer muitas vezes ao longo do curso, que é ver exemplos concretos. Não são necessariamente da vossa área, mas todos terão este tipo de problemas de ler ficheiros do texto, organizar os dados, criar funções, decompor e assim por diante, para ver exemplos do tipo de coisas que terão de fazer e para terem também uma referência de soluções para problemas comuns, como fazer parsing de ficheiros, fazer funções para diferentes tarefas e assim por diante. Então, o objetivo que nós queremos resolver aqui é temos um ficheiro de entrada que tem os nomes dos ficheiros PDB, do Protein Data Bank, de estruturas de proteínas. Estes são os ficheiros de texto que especificam as coordenadas dos átomos todos e dos aminoácidos das proteínas. E nós queremos produzir um ficheiro de saída, um relatório, que tenha para cada um destes ficheiros de entrada a massa molecular daquela proteína e o comprimento, a dimensão maior da proteína. A dimensão maior será a maior distância entre dois átomos. A proteína tem uma forma irregular, mas vamos ver o eixo maior da proteína, em Angstrom. Portanto, queremos fornecer isto ao nosso programa, ele lê este ficheiro e produz este ficheiro de saída. E este exemplo serve também para vermos uma coisa que é muito comum, que é ter de processar ficheiros, ler ficheiros, escrever ficheiros. Tipicamente na automação de processamento de dados, vocês não querem que ele escreva coisas na consola, querem que escreva um relatório no fim para terem o resultado. Então, o que temos de fazer primeiro, o primeiro passo é perceber o problema. O formato do ficheiro PDB, que nós podemos ver na documentação, eu não vou detalhar assim muito, mas a parte que nos interessa são estes registros que começam com átomo, têm as coordenadas do átomo, tem o tipo de aminoácido, aquele átomo que tem, ou o resíduo de aminoácido. Uma proteína é formada por uma reação entre vários aminoácidos que vão formando uma cadeia. Cada vez que dois aminoácidos reagem, perdem uma molécula de água e esse resíduo que lá permanece será o resíduo desse aminoácido com vários átomos. Conforme o tipo do aminoácido que encaixou naquela posição, vai ter átomos diferentes e uma massa diferente. Mas nós podemos ver o tipo de aminoácido aqui pelo ficheiro PDB e temos também um identificador do resíduo do aminoácido. Portanto, estes dois átomos pertencem à serina número 1, estes dois pertencem à alanina número 2 e assim por diante. Temos também aqui as coordenadas dos átomos, que vão ser importantes para ver depois o tamanho da proteína.
Portanto, esta é a informação que temos no ficheiro PDB. Por isso, vamos ter de pensar como é que vamos resolver o problema. Vamos ter de ler o ficheiro PDB, temos de ler listar os resíduos de aminoácido que estão lá, saber qual é a composição química da proteína, e precisamos da lista das coordenadas para poder calcular o tamanho. Depois, precisamos de calcular a massa total, somando a massa de todos estes resíduos, medir o comprimento da proteína, medindo todas as distâncias entre os pares de átomos, e escrever o relatório. E este será o esquema do nosso programa. Notem que grande parte do trabalho de estar a pensar em como resolver ocorre antes de começarmos mesmo a escrever o código. Não vale a pena tentarmos escrever o código se não sabemos exatamente o que é que queremos escrever. Portanto, agora vamos tentar compor este problema e este algoritmo em problemas suficientemente pequenos para ser fácil de implementar. Podemos ter uma função que lista todos os resíduos no ficheiro PDB, vai identificando cada um pelo seu identificador na sequência, portanto, cada vez que o identificador muda, nós sabemos que é um novo resíduo. Depois, precisamos de alguma coisa que nos dê um dicionário com as massas dos vários resíduos de aminoácido na proteína. Portanto, eles são 20 diferentes, mas para cada um deles nós precisamos saber qual é a sua massa molecular. Precisamos de calcular a massa da proteína, tendo a lista dos resíduos e tendo um dicionário com a massa de cada um, conseguimos fazer a soma deles todos. Obter também as coordenadas de todos os átomos da proteína, medir as distâncias aos pares entre os átomos e escrever o relatório. Portanto, nós podemos conceber a decomposição do nosso programa desta forma e agora podemos usar isto para escrever as assinaturas das funções todas que vamos precisar. Notem que isto ainda não é mesmo o código para executar, mas podemos já começar a escrever num ficheiro Python este esquema. Isto é importante porque nós temos de garantir que elas vão encaixar umas nas outras, cada uma tem informação suficiente para usar as outras, como é que elas vão usar, e que em conjunto elas conseguem resolver os nossos problemas todos. Portanto, antes de começarem a tentar escrever qualquer função, convém ter uma ideia de como é que elas vão encaixar e do que é que elas vão fazer. Neste caso será, esta recebe o ficheiro, ou as strings todas do ficheiro PDB, e devolve a lista com os resíduos de aminoácido diferentes que tem lá. Esta aqui vai devolver um dicionário com a tabela dos aminoácidos, da massa dos aminoácidos. Esta não vai receber argumentos nenhuns, vai ter de buscar essa tabela num ficheiro qualquer, mas tem de ser sempre o mesmo ficheiro, porque a tabela vai ser sempre a mesma. Esta aqui vai devolver a massa molecular dada a tabela dos aminoácidos e a listagem do ficheiro da proteína, as strings do ficheiro da proteína. Esta vai dar as coordenadas dadas as strings do ficheiro da proteína. Esta calcula a distância entre dois átomos, entre dois pontos em 3 dimensões. E esta calcula a distância máxima entre qualquer par de pontos dada naquela lista. Depois, no fim, temos esta função principal que vai usar as outras todas e escrever o relatório. Depois de nós termos isto e de especificarmos o que é que entra, o que é que está em cada função, o que é que cada uma vai fazer, podemos começar a implementar o nosso programa. E agora vamos ver quais são aquelas funções que nós podemos começar a implementar. Por exemplo, não faz sentido tentar começar por esta, de escrever o relatório, se esta é a função principal que vai usar as outras todas, porque não a podemos testar enquanto não tivermos as outras a funcionar. Mas há aqui umas que nós podemos começar a implementar. Por exemplo, esta que cria o dicionário com a tabela das massas dos vários resíduos. Nós podemos criar esta função antes de ter as outras, porque ela trabalha sozinha. E assim por diante. Então, depois de terem o esquema de quais é que dependem de quais, veem por onde é que começam a descascar o problema. Então vamos fazer esta, por exemplo, esta aqui primeira, listar os resíduos todos num ficheiro PDB. Nós recebemos uma lista de strings que tem o conteúdo todo do ficheiro PDB e vamos devolver uma lista de todos os resíduos que estão aqui, estes nomes, serina, alanina, etc. Mas nós temos de saltar os repetidos, porque como esta alanina tem estes 5 átomos aqui no ficheiro PDB, nós temos de conseguir identificar que isto é tudo a mesma alanina e nós não vamos devolver 5 alaninas, é só uma. E isso podemos ver aqui no identificador. Estas linhas têm todas o mesmo identificador do resíduo. Portanto, é isso que nós vamos ver. Vamos ver todas as linhas que começam com átomo. Vamos verificar
se o identificador do resíduo modificou, desde o último que nós listámos, e se alterou, acrescentamos à nossa lista esse resíduo. Então vamos receber aqui, como fonte, uma lista com as strings todas que compõem o ficheiro PDB. Vamos começar com o identificador antigo, ainda não tem nada, não temos nenhum no início, e a nossa lista de resíduos é uma lista vazia. É lá onde vamos acrescentar os nomes dos vários aminoácidos, dos resíduos de aminoácidos que encontramos. E agora, para cada linha, nesta lista de linhas do nosso ficheiro, vamos ver se ela começa com o átomo, porque o ficheiro PDB tem outras coisas que não são os átomos. Só estas é que nos interessam. Se começa com o átomo, vamos tirar aqui esta fatia correspondente ao nome do resíduo, que está aqui, o slice entre os pontos de corte 17 e 20, e vamos tirar o identificador, que é o que está aqui nesta zona. Mas notem que quando nós vamos buscar um pedaço de uma string, o que nos vem também é uma string. Tem espaços, tem caracteres e assim. Dá-nos jeito que nós convertermos isso no identificador para um número. Então vamos usar ali aquela função int que pega na string e devolve o número inteiro correspondente ao que está lá. Portanto, neste caso a string será algo como espaço, espaço, espaço 2 ou algo assim. E ele converte aquilo no 2. E agora vamos ver se o identificador do resíduo que encontramos agora é diferente do antigo, e na primeira vez vai ser porque o antigo estava com nada. O que vamos guardar é uma cópia do identificador do resíduo no antigo e vamos acrescentar o nome do resíduo à nossa lista. E para isso usamos aqui este método append. O método append de uma lista acrescenta no fim mais um elemento. Depois de fazer isto tudo, ele vai ter uma lista de todos aqueles nomes de resíduo que ocorrem depois de uma mudança do identificador. Notem que quando nós fazemos isto, nós guardamos no velho ID a cópia do novo ID, portanto, todas as vezes seguintes que aparecer o mesmo identificador, ele será ignorado. Só quando há uma diferença é que ele guarda aquele resíduo. Então, desta maneira, nós criamos uma lista com todos os resíduos diferentes da proteína. E nós podemos testar isto, vamos buscar um ficheiro de PDB, todo o conteúdo como uma lista de strings. E isso é fácil de fazer em Python, com esta função open, cria um objeto que nos dá acesso ao ficheiro, e esse objeto tem um método chamado readLine, que faz precisamente isto, lê as linhas todas de um ficheiro de texto e devolve essas linhas todas numa lista com todas essas strings. Portanto, se vocês fizerem open de um ficheiro de texto, .readline, e estes parênteses indica que é para executar este método, mas este método não recebe argumentos, vamos ter aqui nesta variável uma lista de todas as strings correspondentes a todas as linhas do ficheiro de texto. E agora vamos chamar a função com estas linhas e pedir para ver quais são os primeiros 5 resíduos e os últimos 5 resíduos. Estão a ver aqui, desta lista de strings, eu quero todos até ao ponto de corte 5, ou então do ponto de corte menos 5 até ao 5. E eu obtenho estes valores, e agora posso ir verificar ao ficheiro para ver se está correto. Portanto, convém, quando vocês testam, confirmar se o resultado está certo. Não é só ver se o programa corre, mas ver se está a dar o resultado certo. Portanto, esta será a primeira função aqui, listar os resíduos todos da proteína. Uma vez que esta está testada, já podemos usá-la no resto e não nos preocupamos mais com ela. Vamos agora resolver o outro problema, que é criar a tabela das massas dos aminoácidos. Vamos ao Google, procuramos tabela das massas dos resíduos de aminoácidos e temos aqui numa página, encontramos esta tabela que tem o código de uma letra, o código de 3 letras, que é o que nós precisamos. Depois isto não nos interessa aqui, interessa-nos aqui a média das massas, considerando as frequências dos vários isótopos. E se nós formos ver o código-fonte desta página HTML, é esta coisa assim muito esquisita. Mas porque isto é uma tabela em HTML, está definida com o table row, as células, etc. Mas o que podemos ver é que isto está em grupos de 5 linhas, em que temos o código de uma letra, o código de 3 letras, depois a fórmula química e depois a massa esta massa monoisotópica e a massa média, que é que nos interessa. Então, se nós isolarmos estas partes destas strings, vamos ao código HTML, ao código-fonte do HTML, isolamos aquelas partes, conseguimos reconstruir a tabela. Então vamos criar uma função para fazer isto.
Claro que os detalhes desta função vão depender do formato da tabela que nós encontramos, mas isto é um problema bastante comum em muitas situações diferentes, quer em bioinformática, quer no que quer que seja, que vocês vão encontrar uma fonte qualquer de dados e que não está necessariamente no formato mais adequado ou mais confortável para vocês. Portanto, vão precisar de fazer alguma coisa para converter o formato. Então, o que vamos fazer aqui é que as linhas que nos interessam são as das células da tabela, começam com este tag TD, um sinal menor TD. Depois, o conteúdo começa depois da especificação do tamanho da fonte size igual a 2 e o sinal de maior. Portanto, nós podemos partir aí para ir buscar o que nos interessa. E as células estão em grupos de 5 linhas, sempre. E sempre na mesma ordem. Código de uma letra, 3 letras, forma, etc. Portanto, o que podemos fazer aqui é usar o split para partir naqueles separadores que nós queremos e depois separar aqueles blocos de linha e obter no fundo, compilar depois a informação pela ordem que queremos. Vamos usar aqui três funções básicas. O split já vimos, para partir onde nos interessa. O range é uma função que nos devolve um iterador que nos permite fazer um ciclo de um certo número de vezes. Na verdade, no Python 2.7 devolvia uma lista, no Python 3 devolve um iterador, mas a ideia é que nós podemos usar o range para fazer um ciclo for e iterar um certo número de vezes que nós especificamos. E depois temos também o comprimento, que já vimos no exemplo há bocado. Portanto, com estas, o que podemos fazer aqui é, vamos abrir este ficheiro. Notem que esta função do dicionário não recebe nenhum argumento, porque esta função não funciona com outro ficheiro a não ser aquele. Está mesmo especificamente preparada para tirar os dados daquele ficheiro. Portanto, nós vamos abrir este ficheiro, que é o HTML daquela página que encontramos, lemos as linhas todas para uma lista de strings, começamos com os nossos valores para os aminoácidos como uma lista vazia, e agora, para cada linha, vamos ver se começa com aquela tag que indica a célula da tabela, e se começar, vamos partir primeiro por esta parte, font size igual a 2, que é o que ocorre antes do valor que nós queremos. Depois, vamos pegar na segunda parte desta lista, ou seja, o que aparece depois do que está partido. Quando nós partimos, o primeiro elemento terá isto, o segundo elemento terá tudo daqui para a frente. Portanto, vamos pegar no segundo elemento desta lista e parti-lo por esta string aqui, menor fonte, que é o que ocorre a seguir ao conteúdo que nós queremos. E isto é algo que vocês possivelmente vão fazer muitas vezes se tiverem que processar ficheiros de texto, porque se quiserem extrair algo que está entre duas partes que sejam fixas, esta é a maneira mais prática de fazer. Fazem os splits nas strings e extrai o que está lá dentro. E agora vamos acrescentar a esta lista de valores o primeiro elemento deste segundo split, que será o que vem antes desta parte, depois de termos cortado aqui. Portanto, se já cortámos aqui, ele está a começar por estes valores, e se vem antes aqui do barra fonte, vamos ficar com o conteúdo daquela célula. Portanto, aqui temos uma lista com todos aqueles valores. Agora, o código que nos interessa dos aminoácidos, o código de 3 letras, será o que está o segundo valor daquela lista, e depois repetindo isto de 5 em 5, porque nós temos isto tudo por ordem. Então podemos facilmente extrair da nossa lista isto, tendo aqui do segundo elemento até ao fim com passo de 5. E a massa que nós queremos será o quinto elemento com passo de 5 até ao fim também, porque nós queremos a massa com a média dos isótopos, que é esta segunda que está aqui. Portanto, desta maneira nós estamos a extrair aquelas strings por ordem daquela lista toda que nós geramos. Notem que o segundo elemento é o que tem índice 1 e o quinto elemento está ali no quarto. Lembrem-se que o primeiro ponto de corte é o 0 que está antes do primeiro elemento. Agora vamos criar o nosso dicionário. Temos um dicionário, começamos com um dicionário vazio, e agora vamos fazer este i variar do 0 até ao comprimento
de uma destas listas, menos 1. Isso é o que o range faz. Se eu pedir, por exemplo, o range 5, ele dá-me 5 valores começando do 0. Por isso, o range está mesmo pensado para iterar por estes arrays, por estes conjuntos ordenados. Porque nós damos o número de elementos que o conjunto tem e ele dá-nos os índices dos elementos por ordem. Portanto, vamos criar este iterador do range, vai-nos dar o 0, 1, etc., até chegarmos ao último elemento deste array. E agora vamos pôr no nosso dicionário, para a chave correspondente ao código de 3 letras do aminoácido no índice I em maiúsculas, vamos usar este upper da string para converter para maiúsculas. Na chave com este nome, vamos colocar a massa correspondente, por isso é que nós estamos a usar aqui este I, que é para estamos a percorrer as duas listas pela mesma ordem. Vamos colocar a massa correspondente, mas não nos podemos esquecer de que até agora nós temos tudo em strings, estamos só a tirar do texto. Portanto, nós não temos lá, por exemplo, um 71.078. Temos o caractere FET, o caractere 1, o caractere ponto. Isto é um texto ainda. Para o interpretador isto está guardado como texto. Se nós queremos guardar isto como um número que possamos usar para fazer contas, vamos ter de dizer ao interpretador para converter isto para o número, converter aquela string para o número correspondente. E é por isso que temos de usar aqui o float. Esta é uma coisa que às vezes falha, se vocês esquecem de fazer isso, quando depois tentam fazer operações com aquelas strings vão ter erros porque estão a usar texto em vez de usar números. Okay? Então, e agora no fim devolvemos o nosso dicionário. Portanto, podemos testar, vamos correr a função. Notem que apesar dela não receber argumentos, para ser executada tem de ser os parentes, portanto, mesmo que não tenha lá nada, temos de pôr o abrir e fechar parentes. E guardamos aqui o nosso dicionário e agora vamos ver a massa da alanina, lisina e assim por diante. Portanto, conseguimos ver se temos as várias massas corretamente no nosso dicionário. Vamos olhar para a tabela para verificar se estão certas e já temos estas duas funções feitas. Agora já podemos criar aquela função que calcula a massa molecular de uma proteína. Nós já temos a função que vai listar todos os nomes dos resíduos de aminoácidos. Temos a outra que ele tem a massa do dicionário com as massas. Portanto, podemos dar-lhe aqui esse dicionário das massas. E agora fazemos simplesmente a soma. Só há aqui um detalhe mais para bioquímicos, porque quando os resíduos se juntam perdem uma molécula de água e as massas que nós temos é dos resíduos já dentro da proteína. Mas o último ainda tem um hidrogênio, o primeiro ainda tem um hidrogênio e o último um OH, que é nas partes que ainda não reagiram. Portanto, na verdade, nós temos de pôr a massa total do que vem lá, mais 18, que é a massa da molécula de água extra que ainda lá está. Mas enfim, isto é só um detalhe. O que fazemos é, recebemos a lista com as linhas todas do ficheiro TDB, vamos usar esta função listResidues, que já criámos aqui, para dar-nos só a lista dos nomes dos resíduos na proteína e depois vamos percorrer para cada um destes resíduos, vamos consultar aquele dicionário para obter a massa correspondente àquele resíduo e vamos somando. Já agora notem que isto também é uma construção comum. Quando nós usamos o igual em equações, não faz sentido dizer que uma variável é igual a ela própria mais qualquer coisa, porque essa equação seria impossível de resolver. Mas o igual é uma atribuição. Portanto, o que estamos a dizer é ao interpretador, para avaliar esta expressão, pegar no valor que está na variável, somar alguma coisa, e depois guardar isso novamente na variável. Portanto, tiramos da gaveta, fazemos qualquer coisa, pomos na gaveta. Para isso, é sempre preciso definirmos primeiro a variável. Se nós não tivéssemos esta linha, quando ele chegasse aqui, dava erro. Neste caso, nós começamos no 18, tipicamente, muitas vezes começa-se no 0, estamos só a contar coisas ou algo assim, mas é sempre preciso definir primeiro a variável antes de poder usá-la numa expressão. Quando isto acaba, temos a massa total. Já agora vejam que as outras duas eram um pouco complicadas, mas agora tendo a lista dos resíduos e o dicionário com as massas, fazer a massa total é trivial, porque é só um ciclo e somar aquilo tudo. Portanto, se vocês pensarem primeiro como é que organizam os dados e em que estruturas de dados é que eles estão organizados, podem poupar imenso trabalho à frente se eles tiverem mesmo a jeito para aquilo que vocês querem fazer. E aqui o que vamos fazer é, fomos buscar o dicionário das massas aqui atrás,
Agora vamos abrir um ficheiro PDB e vamos buscar todas as linhas desse ficheiro e vamos dar a esta função estes dois argumentos. As linhas todas do ficheiro PDB e o dicionário com as massas. Ele faz a soma e dá-nos a massa molecular da proteína, que nós depois podemos confirmar em algum sítio. Agora, precisamos de medir o comprimento da proteína, o eixo maior. Então vamos começar por listar todas as coordenadas dos átomos que estão lá. Esta é fácil, nós recebemos à mesma a lista de todas as linhas do ficheiro, vamos percorrer todas as linhas do ficheiro, começa com um átomo, vamos buscar ao sítio que na documentação nos diz que está lá na linha o que é que corresponde à coordenada x, y e z, vamos buscar isto tudo para estas variáveis, mas vamos converter, não se esqueçam, como isto está numa string, nós vamos buscar um pedaço de texto, temos de converter isto para números para poder fazer conta com eles. E agora vamos, na nossa lista de coordenadas, como começou vazia, vamos acrescentar este tuplo com x, y, z. Esta é uma das aplicações típicas dos tuplos aqui, porque as coordenadas têm de ter sempre 3 valores, o primeiro é o do x, o segundo do y, o terceiro do z, e vamos acrescentar isto na lista, portanto vamos ficar com uma lista de tuplos com as coordenadas. Esta lista das coordenadas é uma lista porque são tudo o mesmo tipo de coisas e não sabemos que número é que vão ser, podem ser milhares. Estes são tuplos porque querem dizer, têm um significado diferente, o x, o y e o z, e são sempre 3. Portanto é mais intuitivo usar os tuplos aqui. Claro, se usássemos listas de listas ou assim, não havia problema. Não podíamos usar um tuplo aqui porque o tuplo não tem apêndice, não se pode alterar depois de criar. E agora podemos verificar se isto está certo. Vamos ler as linhas todas daquele ficheiro PDB, listar as coordenadas e depois olhamos para o ficheiro para ver se temos as coordenadas certas. Lembrem-se sempre de fazer isto, convém verificar que a nossa função está a dar o resultado certo. Portanto, olhamos para o ficheiro PDB e vemos que estão lá as mesmas coordenadas. Depois, temos que calcular a distância entre dois pontos, para poder calcular finalmente a distância maior entre qualquer par de pontos. A distância entre dois pontos é fácil, recebemos dois pontos, cada um representado como um tuplo, desempacotamos no x, no y e no z de cada um dos pontos e depois é simplesmente a fórmula da distância euclidiana, que é a raiz quadrada das diferenças ao quadrado. Portanto, estes são ao quadrado e depois a raiz quadrada é elevado a 0,5. Depois de ter isto, podemos usar esta função. Tipicamente, vocês têm uma coisa que têm de repetir muitas vezes, mesmo que seja simples como esta, pode dar jeito de pôr numa função. Porque se houver algum erro é fácil de alterar lá no sítio e a coisa fica conceptualmente mais separada. É claro que também podiam ter feito isto aqui, eram só mais 3 linhas de código, portanto isto podia ter sido tudo só uma função. Mas desta maneira, quanto mais pequeninas forem as funções, mais fácil é implementá-las e testá-las. E nós podemos testar esta primeiro, para ver se temos a distância bem calculada, antes de tentarmos calcular a maior distância entre dois átomos na nossa proteína. Porque depois, se nós juntamos tudo, não sabemos exatamente onde é que está o erro. Se é a percorrer os átomos, se é calcular a distância, qualquer coisa assim. Então agora, tendo aquela função, vamos começar com o máximo, com um valor que é garantidamente inferior a qualquer um que nós vamos encontrar. Isto é importante porque se nós começássemos com um máximo, por exemplo, de 20 angstroms e a proteína fosse muito pequena, se as distâncias fossem todas inferiores, o resultado seria 20 porque não encontrávamos nenhum maior. Por isso temos que começar com um mais baixo e ir subindo. Agora vamos fazer um ciclo que vai desde o índice do primeiro ponto até ao índice do penúltimo. E depois um ciclo que vai desde o ponto seguinte àquele primeiro índice até ao último. E a razão pela qual fazemos isto é porque nós temos que fazer todos os pontos, todos com todos. Mas a distância é simétrica. Portanto, se nós fazemos o ponto número 1 com o ponto número 20, depois já não vamos fazer o 20 com o número 1 outra vez, porque isso seria exatamente a mesma coisa. Então, para poupar metade do trabalho, nós vamos pegar em cada um dos pontos, exceto o último, e depois compará-lo com todos os que vêm a seguir. E aí já fazemos todos os pares e não fazemos duas vezes não repetidos. Portanto, o primeiro ciclo é este T1 vai ser 0, 1, etc., até acabar no índice do penúltimo. Portanto, quero um número de passos aqui igual ao comprimento menos 1. O ciclo dentro deste, e notem que este segundo for vai ser repetido
para cada iteração do primeiro. Portanto, isto é multiplicado, se este fizer 100 vezes e este 50, isto dá 5.000 vezes no total. Okay? E este aqui vai ser desde o ponto do índice a seguir ao primeiro até ao último. E nós podemos usar no range dois valores para dar o início e o fim. E ele acaba num inteiro anterior ao fim que nós damos aqui. Portanto, aqui usamos mesmo o comprimento dos pontos. Agora, para cada um destes, vamos calcular a distância, chamando aquela outra função. E como é que calculamos a distância? Temos de ir à lista dos pontos e ir buscar aquele com um dos índices e o outro com o outro índice. E isso fazemos aqui os parênteses retos. Vamos à lista dos pontos, vamos buscar o ponto de índice P1, o ponto de índice P2, medimos a distância e se a distância for maior que o máximo que encontramos até agora, atualizamos o máximo. Portanto, sempre que encontramos um par de pontos mais distante do que qualquer par que tivéssemos encontrado até agora, guardamos esse valor e substituímos o que estava lá. E no fim, devolvemos o máximo. E agora até podemos experimentar, por exemplo, aqui com pontos distribuídos nas arestas, nos vértices de um cubo, e ver se nos dá raiz quadrada de 3, que devia ser a distância entre as duas arestas do cubo. Finalmente, vamos fazer a função final que junta isto tudo e escreve o relatório. Vamos receber um ficheiro, o nome do ficheiro com a lista das proteínas que temos de processar, a lista dos ficheiros PDB, o nome do ficheiro para o relatório, que é o de saída. Vamos ler a massa do dicionário, aquele dicionário das massas, desculpa. Depois, vamos abrir o ficheiro de entrada, ler todas as linhas, e isto serão os nomes dos ficheiros PDB que temos de processar. Vamos abrir o ficheiro de saída para escrita. Notem que, se fizermos open do ficheiro, o interpretador assume que é para leitura. Não vai mexer no ficheiro, vai só permitir que o leiam, e podemos ler o conteúdo todo, no caso um ficheiro de texto, com o readline. Se quisermos escrever num ficheiro, temos de acrescentar ali aquele W como argumento na função open para indicar que queremos escrever o ficheiro. Se ele já existir, é apagado todo o conteúdo, fica a zero. Se não existir, é criado um ficheiro vazio com aquele nome. Agora vamos escrever no nosso ficheiro de saída o cabeçalho da nossa tabela. O nome do ficheiro PDB, a massa e o comprimento. E há aqui uns caracteres extra que dá jeito de pôr nos ficheiros, que são tabs, quando queremos fazer as tabelas, depois precisamos importar para o Excel ou assim, e a mudança de linha, quando nós queremos ir mudando de linha. Nas strings, quando querem pôr esses caracteres especiais, podem usar esta barra, ao contrário, não é a barra de dividir, é outra, com um código a seguir. O barra T será o tabulador, o barra N é a mudança de linha. Portanto, o que é que estamos a dizer aqui? Para escrever PDB file, depois um tab, depois a massa, depois outro tab, depois o comprimento e mudar de linha. Se não fizermos isto, vai aparecer depois tudo seguido no ficheiro e não há mudanças de linha. Agora, vamos fazer, para cada nome do ficheiro nesta nossa tabela, vamos primeiro, à cautela, limpar todo o espaço em branco que possa estar lá. É que nós, quando vemos uma lista, um ficheiro de texto com uma lista de nomes de ficheiros, nós podemos ter lá um espaço antes ou um espaço depois, ou pode haver, por exemplo, os caracteres de mudança de linha do ficheiro e assim por diante, e se nós tentamos usar isso como nome do ficheiro, depois dá-nos erro. Esta função strip das strings é bastante útil para isso. Tudo o que for espaço em branco nas extremidades da string, mudanças de linha, tabuladores, espaços e tal, ela limpa. Tudo o que estiver dentro da string, deixa estar como está, mas tudo o que estiver nas extremidades, se for espaço em branco, vai retirar. Portanto, vamos criar aqui esta variável com o nome do ficheiro limpo desse espaço em branco nas extremidades. Vamos ler desse ficheiro todas as linhas, para termos, no fundo, a listagem do ficheiro do PDB. E agora vamos calcular a massa, usando aquela função da massa. E a distância, o comprimento, usando a distância maior entre os pares de átomos. E aqui até podemos compor duas funções. A distância maior precisa das coordenadas. Nós não precisamos das coordenadas para mais nada, a não ser para calcular a distância maior. Então podemos chamar a distância maior entre dois átomos do resultado de listar as coordenadas desta proteína. Então, primeiro, o que o interpretador faz é executar esta função e o resultado desta função é posto como argumento para a outra função que está fora. Portanto, nós podemos compor funções facilmente, pondo o argumento de uma sendo o resultado da outra, que é chamada primeiro.
E agora vamos escrever o valor o nome do ficheiro PDB, depois a massa com 2 casas decimais e depois o comprimento com 2 casas decimais e uma mudança de linha. E aqui, vocês não precisam decorar isto, mas estas strings, basta procurar o formato no Python das strings e tem a listagem de todos estes códigos, mas isto é bastante útil quando querem fazer relatórios assim, com este tipo de especificação, número de casas decimais, etc. O que isto está aqui a indicar é que este 0, 1, 2 é o primeiro argumento, o segundo argumento e o terceiro argumento. Está entre chavetas. Esta será a string de formatação e nós vamos chamar o método de formato daquela string e dar estes 3 argumentos. O primeiro argumento será o nome do ficheiro, sem espaço em branco. O segundo é a massa, o terceiro é o comprimento. Depois, podemos opcionalmente acrescentar estes códigos a seguir ao índice do argumento, com os 2 pontos, e indicar como é que nós queremos que aquele valor seja representado. No caso do nome, não temos aqui nada, porque é simplesmente copiar o nome. Mas nestes, vamos pôr .2f, isto é um número de floating point, um número com casas decimais, e nós queremos 2 casas decimais, por isso estamos a especificar ali o .2. Por isso, desta forma, nós podemos rapidamente especificar quais são os formatos dos números todos. Temos aqui estes tabs no meio que são preservados, portanto estamos a fazer a tabela, e a mudança de linha aqui. Isto é uma coisa que não vale a pena tentarem decorar, se bem que depois para a prática, se vocês usarem isto várias vezes, pelo menos aqueles códigos mais usados acabam por memorizá-los. Mas isto é aquilo que vocês vão facilmente ver ao Google, ou à documentação, procuram o formato do Python e veem logo vários exemplos. Portanto, isto dá bastante jeito se vocês quiserem formatar o vosso relatório. No fim, depois de escrever isto tudo, todas estas linhas para o relatório, vamos fechar o ficheiro do relatório. E esta função não tem return, porque esta não devolve nenhum valor, simplesmente acaba e não devolve nada, porque ela só serve para escrever o relatório. Então agora podemos experimentar. Queremos ler deste ficheiro para processar. Este ficheiro de texto tem todos os nomes dos ficheiros PDB e queremos exportar para este ficheiro de texto math.txt. E então ele cria este ficheiro com as massas assim. Portanto, resumindo por esta sessão, não se preocupem com os detalhes do que está aqui. A ideia é que dar este exemplo é mais como vocês vão abordar os problemas, portanto, decompor primeiro, pensarem quais são as funções que estão nas pontas e depois morder um pedacinho de cada vez. Há coisas que são muito complicadas de tentarem fazer tudo junto, mas a ideia de usar as funções é que vocês podem partir tudo em pedaços simples e implementar as várias funções. Lembre-se também que não vale a pena tentarem implementar uma função se ainda não sabem o que é que ela vai fazer. Esse é um erro muito comum em quem está a aprender a programar, é começar a escrever código. Mas essa é a última coisa que se faz. No fundo é como vocês fazem o relatório de um trabalho prático. Vocês não começam o trabalho escrevendo o relatório. O relatório tem de vir depois de terem já alguma coisa para dizer. Portanto, só vão escrever o código quando sabem exatamente o que é para escrever. Por isso é que é importante primeiro compor o problema, pensar nas funções, etc. O que é importante aqui é precisamente essas ideias e o que é que vocês podem fazer. Não é necessariamente como é que podem fazer. Por exemplo, os ciclos, as condições, as funções. Vocês sabem que podem fazer isso. É muito fácil procurar no Google e tirar dúvidas acerca de como é que se faz. Portanto, o que é importante reter aqui é que podem controlar a execução do código com condições, com ciclos e podem decompor o código em funções. A sintaxe exatamente é uma coisa que depois vem com a prática, ou vão consultar à internet, ou assim, às vezes que for preciso. Lembrem-se também de alguns princípios os nomes das variáveis. Notem, até no exemplo que eu dei aqui, não há problema nenhum em que começam a escrever o código, veem que há nomes que estão confusos, mudem os nomes das variáveis e tentem fazer o código claro. Quanto mais fácil de vocês lerem o código for, menos provável é que haja erros no código e mais fácil é de corrigir o que lá está. E além disso, serve depois para ver o que é que estão a fazer. E de resto, a maior parte destas coisas vem com a prática. Portanto, conforme vocês começarem a usar, isto é como andar de bicicleta. Não? A teoria acaba por ser muito pouco útil se não praticarem mesmo. Para ler esta parte, basicamente, aquele livro de aprender Python, eu cobri quase o livro todo aqui nesta primeira aula. Portanto, isto foi mesmo assim uma grande injeção, mas se quiserem ver mais detalhes, tem lá nestes capítulos. Mas podem ver a documentação, neste caso será para o Python 3 e não para o 2, esqueci de atualizar ali, mas também procurando online. O mais prático mesmo, não vale a pena estar a ler a documentação exaustivamente, mas
sempre que vocês querem resolver um problema e que estão entravados, procurem no Google, habituem-se a procurar exemplos, que é muito fácil de encontrar. E os slides e os apontamentos e assim têm o resumo da aula. Então agora, se